Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Quero fazer uma apresentação aqui rápida, né? Porque esse vídeo eu espero que alcance bastante gente. Meu nome é Tabata e eu tenho 32 anos hoje, tá? Gente, hoje eu vim contar pra vocês como eu descobri o lúpus na minha vida. Eu sempre fui, gente, uma menina assim que nunca fiquei muito doente. Nunca fiquei doente, nunca tinha resfriado. Meus resfriados sempre foram mais fraquinhos. Desde a infância, toda a minha vida foi sempre muito tranquilo. E aí, gente, eu não sei a causa, os gatilhos que vieram, que eu tive, né, pra desenvolver o lúpus. Eu ainda não sei, porque é muito recente o lúpus na minha vida. E eu vou contar coisas que vieram acontecendo. E um médico, gente, que não tem, assim, porém, assim, não é o especialista nisso, conseguiu detectar o lúpus em mim. Ele é um ortopedista muito, muito competente. E, assim, eu achei, assim, que a importância de você ter um médico que te escute. Gente, às vezes a gente fala assim, nossa, eu já tô tão cansada e a sua rotina não foi tão pesada. Foi um sintoma que o médico levou em consideração. Eu ter ficado doente a cada 15 dias, com resfriados fortes, febres altas, assim, sem inflamação de garganta, sem inflamação de ouvido. Eram umas febres muito altas, assim, do nada. Eu tive também, gente, como que eu posso dizer? Muita enxaqueca, muita enxaqueca. Só que a enxaqueca é uma coisa, assim, que eu, quando pequena, era a única coisa que eu tinha. Eu não ficava doente, assim, com pneumonia, dor de garganta. Doenças de criança, eu não tinha. Eu sempre tive dor de cabeça, muito com dor de cabeça. Eu tive muita dor de cabeça na vida, então foi feito vários exames e diagnosticou uma enxaqueca crônica. Então, gente, é uma coisa que não tem cura e de vez em quando vai doer. E de vez em quando vai doer muito. Então, é uma coisa assim que, na minha vida, pra mim já era uma coisa normal ter enxaqueca. E o médico levou isso em consideração. Aí vocês me perguntam, por que eu fui no ortopedista? Gente, eu sou crocheteira. E eu tenho as pernas tortas. Duas coisas, assim, que me incomodavam muito, que me fez procurar um ortopedista. Porque eu senti, gente, que quando eu crocheto muito, meus pulsos saem umas bolinhas. E aí eu queria conversar com ele se isso é tendinite, se tem alguma luva, porque minha irmã tem tendinite. Então, é bem parecido, porque, olha, dá uns carocinhos, é que a luz tá estourando um pouco, mas tá vendo, ó? Essa bolinha aqui, ela afunda. E me disseram que é tendinite. E aí eu falei assim, olha, vou procurar um ortopedista, é ele que resolve tendinite. E aí ele conversando comigo, gente, perguntou, dói quando você trabalha? Que eu contei pra ele, e ele não menosprezou o meu trabalho, que é o crochê, o que muita gente faz, infelizmente. E ele não menosprezou, ele falou assim, dói quando você... Em que momento? Você acorda com dor? Eu falei assim, depende. Tem dia que a minha rotina é muito cansativa durante o dia, eu durmo, eu não consigo descansar, eu acordo com dor nos pulsos, eu não consigo ter força pra fechar as minhas mãos. Dói, sabe? Não tenho força. Agora eu acabei de acordar, a força minha nas mãos, ela não é igual à força minha daqui 1 hora, 2 horas, mais ou menos. É outra força. Eu sei que a gente não acorda forte, mas a minha dói. Aí eu contei isso pra ele, a minha mão dói. Eu contei pra ele das inflamações que eu tô tendo recorrente, das febres que eu tô tendo recorrente, das dores que eu tenho nas costas, que eu pensava ser por causa da tendinite. Outra coisa que eu tenho, que me dá inchaço, que me fez engordar muito. Na pandemia, gente, foi um caos pra mim, porque não podia sair de casa. Eu sempre saía muito, porque com 3 filhos, vai na escola com um, volta na escola, depois busca, leva o outro, volta, busca. Era assim uma rotina bem pesada. E na pandemia eu fiquei em casa, sentada, crochetando, sentada. E assim, eu engordei mais. E aí eu descobri hipotireoidismo. E aí eu falei assim, tem relação com hipotireoidismo? Aí o médico todo paciente, gente, todo calmo,
Foi juntando um monte de pecinhas de quebra-cabeça. E hoje, eu pesquisando sobre o lúpus, que eu não tenho ainda, não consegui ainda passar com o reumato, pra médica, né, aqui que eu vou passar é uma médica, poder esclarecer várias dúvidas que eu tenho, mas de acordo com as pesquisas que eu fiz, conversando com o enfermeiro, conversando com o médico clínico geral, ele me explicou que todas essas dores têm relação. E o lúpus, gente, ele dói tudo. Ele dói tudo. Tem dia que eu tenho muita dor na coluna. Tem dia que eu tenho muita dor nas mãos. Tem dia que eu tenho dor na barriga. Tem dia que eu tenho dor de cabeça insuportável. Eu tenho uma febre do nada. Tem dia que não sai minha voz, fico rouquinha. Hoje minha voz está estranha. Se eu converso muito, a minha voz fica rouca. E uma coisa assim que me difere de muita gente que tem lúpus é a mancha que dá no rosto em formato de borboleta. Ela pega assim, faz assim, e o nariz, e aqui assim na testa. Parece uma borboletinha. Essa mancha, gente, nunca me deu. Nunca vermelhou minha pele. Uma coisa que eu notei esse ano, a gente tá agora em maio, a partir de janeiro, eu comecei a ter umas... Como que eu posso dizer? A minha pele começou a ficar grossa, sabe? Nessa região. Aqui assim no nariz. Só que aqui assim no queixo também começou a ficar muito grossa. E eu falava, nossa, mãe, minha pele tá grossa. Eu mostrava, eu falei, gente, não tá normal. Tô sentindo minha pele muito estranha. Porque a gente sabe a textura da pele, né? E eles olhavam e falavam assim, realmente, sua pele não tá normal. Parece que tem um monte de erupção, sabe? Alergia. Aí a gente vai justificando, a dor nas mãos é tendinite, a dor de cabeça é enxaqueca, a febre você deve estar com alguma infecção, a canseira, é porque ontem você, deu 10 passos a mais. E, gente, às vezes a gente justifica por causa de coisas que não existem. E a gente sofre com dores que a gente não precisa ter. Porque lúpus não tem cura, é uma doença autoimune, mas ela tem tratamento. E assim, a gente pode ter uma vida muito saudável se a gente se cuidar certinho. Como é uma doença autoimune, ela inflama o corpo. É uma doença que gera inflamação, ela busca inflamação, sabe? Não sei explicar muito bem isso, não tem muita propriedade, como eu disse. Mas atinge rim, pulmão, coração, a pele, todos os tecidos e inflama. Então, gente, consumo de comidas que geram inflamação, eu cortei para melhorar a minha vida. Eu tô ingerindo, assim, muito mais frutas, muito mais legumes. Eu não era uma pessoa que não gostava de comer. Porém, se acabava, eu tinha aquele desleixo de ir comprar outra. Eu esperava, assim, uma oportunidade de eu estar indo lá na cidade comprar. E hoje em dia eu busco, a minha prioridade é ter a fruta, é ter os legumes, ter bastante hortaliça, tô tomando bastante coisa que é anti-inflamatória, evitando todo tipo de consumo de comida que causa inflamação. E às vezes a gente fica... Eu fiz esse vídeo porque uma amiga minha falou assim, conversa com as pessoas, porque às vezes a gente vai relevando, vai justificando cada dorzinha que a gente sente, a gente põe um motivo de uma outra doença. Pode ser, pode, claro que pode. Só que nem... Gente, fez muita diferença na minha vida saber o que tá acontecendo comigo. Saber o porquê das dores, o porquê do cansaço, o porquê de não ter disposição. Eu tava tendo crises de ansiedade. E, gente, essa semana eu passei fiz um ultrassom abdominal, porque eu tô tendo muitas dores. Mirei no que vi, acertei no que não vi, porque ela descobriu um cisto no meu ovário, que tá do tamanho do meu ovário, pra piorar a minha situação. E acontece por quê? Porque o lúpus, ele deixa a sua imunidade extremamente baixa. Então a gente tá predisposto a ter qualquer tipo de doença. E não é fácil. Não é fácil você lidar com o desconhecido. Como eu disse, eu ainda não tenho propriedade para conversar com vocês sobre tratamento, sobre como causa. Eu fiz pesquisas e conversei com médicos clínicos geral,
conversei com enfermeiros que me acalmaram, que me aconselharam e me deram dicas, né, que eu estou passando aqui para vocês. Porque, olha, um médico que não... Ele tinha relação porque as dores podiam ser artrite, e artrite pode ser lúpus. E essa era a única relação do papel dele como ortopedista de identificar. E ele, com toda a paciência, conversando muito comigo, pediu para mim Nossa, ele perguntou tudo, gente, da minha rotina. Em que momento cansava, em que momento doía. E foi assim, eu achei assim extremamente importante. Então, gente, busquem médicos assim que se importem com você, se importem em te ouvir. Porque às vezes a gente chega lá com dores nos ombros, fala assim, eu tô sentindo dor no ombro. Ele vai querer ver uma chapa, ele vai querer que você faça algum exercício. E não é bem assim. Como ele disse para mim, ao pedir os exames, antes de te medicar, eu vou te descartar de várias doenças relacionadas para mim começar a ver o que eu posso estar tratando. E aí, a partir daí, eu vou fazer outros exames para mim começar um tratamento com você sobre a tendinite, que possivelmente você tenha, sobre as suas pernas tortas, que parecem um estilingue, minhas pernas se juntam no joelho e abrem. E vou ver o que eu posso estar fazendo, se eu vou colocar uma bota, vou ver o tamanho da distância entre uma perna e outra, às vezes uma palmilha, você consegue desentortar, às vezes não tem necessidade, às vezes sua perna dói por outro motivo, e o motivo não é a perna ser torta, não é o excesso de trabalho com o crochê, porque é nas mãos, né? Esse movimento aqui, olha, contínuo. Se eu pego linha para trabalhar é leve, mas às vezes eu pego barbante, eu pego peças muito grandes, são muito pesadas e esforça muito, dói muito minhas mãos, dói muito meu corpo. Então, gente, eu achei excepcional ele ouvir a gente, escutar todas as queixas que a gente tenha, apesar de não ser um clínico geral, né, esse é o trabalho de um clínico geral, de ouvir tudo, ele foi, assim, muito importante. Eu, assim, nossa, não tenho palavras para agradecer ele por isso. E agora a gente um novo tratamento, vou ter que trabalhar agora em conjunto com a ginecologista e a reumato para poder tratar o cisto no meu ovário, que está muito grande, e tratar o lúpus da melhor maneira, porque uma pessoa com lúpus pode ter uma vida muito saudável por muitos anos, tenho fé nisso, e começar um tratamento agora que nem eu disse esses dias atrás, uma palavra e sua vida muda para sempre. Uma palavrinha assim que eu nunca imaginei ouvir na minha vida, assim, de eu ter, sabe, de ser presente na minha vida, e é a minha realidade daqui pra frente. É a minha nova fase daqui pra frente. E eu fiquei emocionada. E agora é lidar com isso e seguir em frente, tá? Então eu vim aqui deixar essa dica pra vocês, gente. Não menosprezem o cansaço. Não menosprezem uma dor de cabeça forte no fim do dia. Não menosprezem você acordar cansado. Não esperem que o lúpus vai aparecer aquela mancha de borboleta no seu rosto, que é a principal causa, porque o sol é o pior veneno para quem tem lúpus. Agora eu tô assim evitando, gente, qualquer milímetro de sol na minha vida. Lâmpadas eu tô trocando, algumas aqui em casa ainda tenho que trocar, vou ter que trocar por lâmpadas que não são dessas brancas que eu tenho, porque elas têm o ultravioleta, né? Elas são mais fortes. Eu vou estar trocando aqui, então assim, tô mudando minha vida radicalmente pra tentar ter uma vida bem mais saudável. E é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu expliquei certinho o que tá acontecendo comigo. Claro que não é a realidade para todas as pessoas que têm lúpus. Às vezes as pessoas descobrem de uma outra maneira, tem outros sintomas, tem sintomas muito mais graves. Eu descobri porque eu tava com uma inflamação, uma infecção de urina muito forte. E aí, na hora que eu levei todos os exames pro clínico, porque eu não ia levar para ele, eu ia levar pro ortopedista,
eu falei assim, olha, esses exames aqui agora, quem pediu foi o médico ortopedista. Você tem interesse em ver? Porque eu fiz ele faz um mês já e ninguém viu. E aí ele falou, olha, eu vejo lúpus. Aí eu fiquei assim, Então, assim, eu achei que, assim, olha a maneira como que foi dito e a maneira como que o médico me procurou pra me tratar. Um foi super atencioso, super preocupado, quis conhecer todos os meus sintomas, quis entender minha rotina, quis saber tudo sobre mim para poder montar um quadro, enquanto o outro só perguntou por que ele pediu. E eu falei, bom, ele é ortopedista, eu fui com a queixa de muita dor nas mãos, queixa de tendinite. Contei para ele que eu tenho hipotiroidismo, ele disse que algum desses exames, a hipotiroidismo já causa dor, ela dá dor de junta, né, nas juntas, nos músculos. E ele falou, pode ser da hipotiroidismo. E quando ele abriu o exame, que chama FAN, fator antinuclear, ele falou assim, olha, aqui eu vejo lúpus. Porque, sabe, a gente muito leigo, abriu lá, tá escrito núcleo reagente e todas as outras coisas não reagente. E no fim tava não reagente. Aí mostra que deu... Eu não lembro como que chama, porque eu não tô com os exames aqui, senão eu abri pra vocês. 1,160, o pontilhado lá que deu. E ele falou, olha, deu lúpus porque o núcleo tá reagente, aí me explicou, aí eu conversei com o enfermeiro, conversei com outra pessoa, conversei com outra. Falou, não, realmente, pra ser lúpus, esse exame mostra que o núcleo reagente, só que não é só isso, ele não fecha um quadro conclusivo. Foi diagnosticado lúpus, portanto, todos os sintomas que você tem serem do lúpus. E agora, gente, eu tô aqui esperando meu passar, né, na reumatologista, conversar com ela certinho e ver o que a gente pode estar fazendo. E aí eu volto aqui e conto pra vocês, gente, como que vai ser esse tratamento, o que eu vou estar fazendo, o que mais de mudança você precisa fazer, ou se eu tô agindo com a minha conduta está sendo certa, de cortar tudo que inflama, de cortar excesso de carga, de peso, de trabalho, porque posso me machucar sem querer, né, com inflamação nas mãos, nos pulsos, nos ombros, e tudo que é inflamação a gente tenta correr para ter uma vida mais saudável. E vou ficando por aqui, que eu já falei bastante, já expliquei. E quando eu passar, né, na reumatologista, na ginecologista, eu conto para vocês o que eu vou passar daqui para frente, como que vai ser esse tratamento. E se vocês gostarem desse vídeo também, né, deixa um joinha aqui pra mim, pra ajudar o canal. E eu conto pra vocês como tá sendo minha rotina dia a dia, porque eu vi que é importante quem tem ter um diário, e talvez eu faça isso, sabe? Um diário da vida, como que eu me senti, como que eu estou. Não assim pra gerar conteúdo, talvez alguém se identifique, goste, faça o mesmo, mas é mais pra mim ter relatos em vídeos do que eu passei, de como tá sendo, do que eu tô passando, mas pra mim ter, como que eu posso dizer? Saber onde buscar? Vai ser o meu diário virtual? Eu vou fazer, tá? Então, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não menosprezem os seus sintomas. Conversem com médicos que queiram te ouvir. Se ele não quiser te ouvir, você dá um chacoalhão e fala, me escuta, que eu tenho vários sintomas e eu quero que você me ouça. Porque às vezes você pode estar me tratando de infecção de garganta toda semana e eu não sei isso. Eu já tinha vindo aqui em vídeos anteriores, né, e falado, gente, fiquei doente, não deu pra vir, tive uma crise de dor de garganta, fiquei doente, tive não sei o quê. Gente, fiquei tão doente esse ano que eu já não sei mais quantas vezes eu fiquei doente esse ano. Me perdi. Era a cada 15 dias eu tava doente. Perdi a voz, tive amidalite, tive inflamação, infecção de urina. Nossa, eu tive tanta coisa. Então não menosprezem seus sintomas. Um beijo bem grande para todos que ficaram comigo até o finzinho do vídeo. Deixa aí, gente, um coraçãozinho. Agora a gente tá no mês que foi, né? Dia Internacional do Lúpus é dia 10 de maio. E a gente tá no mês de maio. E eu contando pra vocês que descobri ele na minha vida. Não desejo pra ninguém. Mas o quanto antes a gente tratar, é o quanto antes a gente ter uma vida mais saudável. Tá bom? Então,
se cuidem, comam alimentos saudáveis, aquilo que os médicos falavam. Ai, come comida saudável, faça exercícios, façam, gente, porque eles têm razão. Eles têm razão, não comam processados, não comam gorduras, não comam coisas que inflamem seu corpo, que isso pode sim desencadear o lúpus, tá bom? Então, não tive uma rotina saudável e agora eu vou ter que lutar por isso. Um beijo bem grande a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!